Olá, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai estar incrível. Com certeza você já ouviu falar desse artista. Não importa a sua geração. Ele nasceu no interior dos Estados Unidos e que conquistou o mundo com sua irreverência. Estamos falando do rei do rock, Elvis Presley. Saiba um pouco mais da sua história. Mas antes, deixe aquele like roqueiro e compartilhe com a sua galera. Assim podemos trazer mais conteúdo. E falando nisso, se você tiver algum artista que gostaria de ver aqui, deixe nos comentários. Será um prazer trazer para vocês. Vamos ao conteúdo de olho na sua tela. Elvis Aaron Presley. Nome de Elvis Presley, nascido no dia 8 de janeiro de 1935 Tupelo, Mississippi. Elvis foi um cantor, músico e ator. Apelidado de Rei do Rock and Roll, ou simplesmente o Rei, ele é considerado um dos ícones culturais mais significativos do século XX. Com uma série de aparições bem-sucedidas na televisão e sucessos no topo das paradas, ele se tornou a principal figura do rock and roll. Mudou-se com sua família para Memphis, Tennessee, quando tinha 13 anos. Sua carreira musical começou em 1954, gravando na Sun Records com o produtor Sam Phillips, que queria levar o som da música afro-americana para um público mais amplo. Acompanhado pelo guitarrista Scott Moore e pelo baixista Bill Black, foi um pioneiro do rockabilly, uma fusão de música country e rhythm and blues. Em 1955, o baterista D.J. Fontana juntou-se ao grupo e completou o quarteto clássico do cantor, Coronel Tom Parker, que viria a empresariá-lo por mais de 2 décadas. O seu primeiro single com a RCA foi lançado em janeiro de 1956 e se tornou um sucesso que alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos. Em novembro de 1956, Presley fez sua estreia no cinema em Love Me Tender. Convocado para o serviço militar em 1958, relançou sua carreira musical 2 anos depois, com alguns de seus trabalhos mais bem-sucedidos comercialmente. No entanto, realizou poucos concertos, e orientado por Parker, dedicou grande parte da década de 1960 fazendo filmes e trilhas sonoras, a maioria dos quais não foram bem observados pela crítica. Em 1968, após uma pausa de 7 anos sem se apresentar ao vivo, ele retornou ao palco no aclamado especial televisivo Elvis, o qual levou a uma estendida residência em Las Vegas e uma série de turnês altamente lucrativas. Em 1973, tornou-se o primeiro artista solo a ter um show transmitido ao redor do mundo, Aloha from Hawaii. Anos de abuso de medicamentos prescritos comprometeram gravemente sua saúde, morrendo repentinamente em 1977 em sua propriedade, Graceland, aos 42 anos de idade. E em agosto de 2022 completou 45 anos da sua morte. As interpretações energéticas das canções e seu estilo de performance sexualmente provocante. Ele era o artista solo mais vendido na história da música. Também obteve sucesso comercial em muitos gêneros, incluindo pop, country, blues e gospel. Elvis ganhou 3 Grammys competitivos, recebeu o Grammy aos 36 anos, sendo incluído em vários halls da fama. O cantor detém vários recordes, incluindo os álbuns de ouro e platina mais certificados pela RIAA, o maior número de álbuns na Billboard 200, os mais números de um artista solo no UK Albums Chart e o maior número de singles. Filho de Vernon Elvis e Gladys Love Presley. O irmão gêmeo do cantor, Jesse Aaron Presley. Elvis tornou-se próximo de ambos os pais e formou um vínculo estreito especialmente com sua mãe. Seu pai era de origem alemã e sua mãe irlandesa. A família frequentou uma igreja Assembleia de Deus, onde encontrou sua inspiração musical inicial. Em setembro de 1946, o artista entrou em uma nova escola, Milo, para a 6ª série. No ano seguinte, começou a levar seu violão para a escola diariamente. Ele tocava e cantava durante a hora do almoço e muitas vezes era provocado como um garoto lixo que tocava música hillbilly. Até então, a família estava morando em um bairro majoritariamente negro. Presley era um ouvinte assíduo do programa de Mississippi Slim na estação de rádio de Tupelo Velho. Foi descrito como louco por música pelo irmão mais novo de Slim, que era um dos seus colegas de classe e muitas vezes o levava para a estação. Quando ele tinha 12 anos, Slim o marcou para 2 apresentações. No começo foi dominado pelo medo do palco, mas conseguiu se apresentar na semana seguinte.
Em novembro de 1948, a família mudou-se para Memphis, Tennessee. Depois de residir por quase um ano em pensões, receberam um apartamento de 2 quartos no complexo habitacional conhecido como Lauderdale Courts. Matriculado na LC High School, Elvis recebeu apenas um C em música na 8ª série. Quando sua professora lhe disse que não tinha aptidão para cantar, então ele trouxe seu violão no dia seguinte e cantou um sucesso recente, Captain Cold Fingers of Me, para provar o contrário. Geralmente era muito tímido para se apresentar abertamente, e ocasionalmente era intimidado por colegas de classe que o viam como um filho da mamãe. Em 1950, começou a praticar violão regularmente sob a tutela de Lee Denson, um vizinho 2 anos e meio mais velho. Eles e 3 outros meninos, incluindo 2 futuros pioneiros do rockabilly, os irmãos Dorsey Burnett e Johnny Burnett, formaram um coletivo musical que tocava com frequência em Lauderdale Courts. Em setembro daquele ano, começou a trabalhar como lanterninha no Loewe Stunt Theatre. Outros lugares em que trabalhou foi Precision Tool e Maru Metal Products. Durante seu primeiro ano, começou a se destacar mais entre seus colegas, em grande parte devido à sua aparência. Deixou crescer as costeletas e penteou o cabelo com óleo de rosa e vaselina. No tempo livre, o cantor ia até a Beale Street e olhava ansiosamente para as roupas extravagantes e chamativas nas vitrines da Lansky Brothers. Em agosto de 1953, Presley deu entrada nos escritórios da Sun Records, onde pretendia pagar por alguns minutos de estúdio para gravar um disco de acetato de 2 lados. Mia Pines e tantos Venhourer Taches Beijing. Mais tarde, alegou que pretendia presentear o aniversário de sua mãe, ou que estava apenas interessado em como ele soava, embora houvesse um serviço de gravação amador muito mais barato em uma loja próxima. Em janeiro de 1954, gravou um segundo disco na Sun Records. O trio tocou publicamente pela primeira vez em 17 de julho no Clube Bombeiro enquanto Presley ainda ostentava seu violão de tamanho infantil. No final do mês, apareceram no Overton Park Show, com Slim Whitman como atração principal. Aqui Elvis foi pioneiro em Rubber Legs, seu movimento de dança pelo qual é mais conhecido. Uma combinação de sua forte resposta ao ritmo e nervosismo ao tocar diante de uma grande multidão levou o artista a sacudir as pernas enquanto se apresentava. Suas calças largas enfatizavam seus movimentos, fazendo com que as jovens na plateia começassem a gritar. Seu movimento era uma coisa natural, mas também estava muito consciente do que causava uma reação. Ele fazia algo uma vez e depois expandia bem rápido. Em novembro de 1954, o artista se apresentou no Louisiana Lead, o rival principal do Opry. O programa baseado em Shreveport foi transmitido para 198 estações de rádio em 28 estados. Em 28 de outubro, voltou ao programa de Sullivan em seu estúdio principal em Nova York. Após a apresentação, multidões em Nashville e St. Louis o queimaram em uma efígie. Seu primeiro filme, Love Me Tender, foi lançado em 21 de novembro. Embora não tenha sido o mais famoso, o título original do filme Terreno Brothers foi alterado para capitalizar seu último álbum número 1. Love Me Tender atingiu o topo das paradas no início daquele mês. Para aproveitar ainda mais a popularidade do cantor, 4 números musicais foram adicionados ao que era originalmente um papel de ator direto. O filme não foi muito bem aceito pela crítica, mas foi muito bem nas bilheterias. Presley receberia um maior faturamento em todos os filmes subsequentes que ele fizesse. Em 24 de março de 1958, o artista foi convocado para o Exército dos Estados Unidos como soldado em Fort Chaffee, perto de Fort Smith, Arkansas. Sua chegada foi um grande evento de mídia. Centenas de pessoas aglomeraram quando desceu do ônibus e os fotógrafos o acompanharam até o forte. Anunciou que estava ansioso por seu período militar, dizendo que não queria ser tratado de maneira diferente de qualquer outra pessoa. O exército pode fazer o que quiser comigo. O cantor começou o treinamento básico em Fort Worth, Texas. Durante uma licença de 2 semanas no início de junho, gravou 5 músicas em Nashville. O cantor retornou aos Estados Unidos em 2 de março de 1960, sendo dispensado honrosamente 3 dias depois com o posto de sargento. O artista voltou à televisão em 12 de maio como convidado no The Frank Sinatra. Também conhecido como Welcome Home Elvis, o show foi gravado no final de março, a única vez em todo o ano em que se apresentou na frente de uma plateia. Parker garantiu uma taxa inédita de $125 mil por 8 minutos de canto. A transmissão atraiu uma enorme audiência.
Entre os 27 filmes que fez durante a década de 1960, 15 foram acompanhados por álbuns de trilhas sonoras e outros 5 por EPs de trilhas sonoras. Pouco antes do Natal de 1966, mais de 7 anos desde que se conheceram, o artista pediu Priscilla Beaulieu em casamento. Eles se casaram em 1 de maio de 1967, em uma breve cerimônia em sua suíte no Aladdin Hotel, em Las Vegas. A única filha de Presley, Lisa Marie, nasceu em 1 de fevereiro de 1968, no período em que estava profundamente infeliz com sua carreira. Dos 8 de seus singles lançados entre janeiro de 1967 e maio de 1968, apenas 2 ficaram no top 40 e nenhum acima do número 28. Em janeiro de 1969, o single If I Can Dream, escrito para o especial, alcançou o número 12. O álbum da trilha sonora subiu para o top 10. No início de 1970, o cantor retornou ao International Hotel para o primeiro dos compromissos de 2 meses do ano, realizando 2 shows por noite. As gravações desses shows foram lançadas no álbum On Stage. No final de fevereiro, realizou 6 shows com recordes de público. Crises médicas e últimas sessões de estúdio e no divórcio do cantor foi finalizado em 9 de outubro de 1973. Até então, sua saúde estava em grande e grave declínio. 2 vezes durante o ano, teve uma overdose, passando 3 dias em coma em sua suíte de hotel após o primeiro incidente. No final de 1973, foi hospitalizado, em coma leve pelos efeitos de um vício. Desde seu retorno, ele encenou mais shows ao vivo a cada ano que passava. Em 1973, viu 168 shows, sua agenda mais movimentada de toda a carreira. Apesar da saúde debilitada, em 1974, empreendeu outra programação intensa de turnês. Na noite de terça-feira, 16 de agosto de 1977, o artista estava programado para voar de Memphis para começar outra turnê. Naquela tarde, Ginger Alden o descobriu inconsciente no chão de um banheiro. De acordo com o relato de sua testemunha ocular, parecia que seu corpo inteiro havia congelado completamente na posição sentada enquanto usava o banheiro e depois caiu para frente, nessa posição fixa. As tentativas de reanimá-lo falharam e foi oficialmente declarado morto no Baptist Memorial Hospital às 15h30, aos 42 anos de idade. Entre 1977 e 1981, 6 dos singles lançados postumamente do cantor foram os 10 maiores sucessos dos Estados Unidos. Graceland foi aberta ao público em 1982. Atraindo mais de 500 mil de visitantes anualmente, tornou-se a segunda casa mais visitada nos Estados Unidos, depois da Casa Branca. Foi declarado Patrimônio Histórico Nacional em 2006. Presley foi introduzido em 5 halls da fama da música: o Rock and Roll Hall of Fame, 1986, o Country Music Hall of Fame, 1998, o Gospel Music Hall of Fame, 2001, o Rockabilly Hall of Fame, 2007 e o Memphis Music Hall of Fame, 2012. Em 1984, recebeu o prêmio W.C. da Blues Foundation e o primeiro Golden Arch Award da Academy of Country Music. Em 1987, recebeu o prêmio de mérito do American Music Awards. Elvis Presley, o rei do rock de todos os tempos.